Tá bom? Tá? E aí, pessoal, boa tarde então, vamos, né? Vamos lá? A gente pode falar de placenta agora, né? Falar de placenta. Então, gente, a placenta, né? Nunca se esqueçam que ela é um anexo materno-fetal. Pertence aos dois. Então, nós temos células ali do próprio embrioblasto, né? Que são as células do sincício, que vão proliferar, vão invadir o endométrio e vão acabar se misturando, né? Se anastomosando ali com as células também da mãe. Tá? Então, essa placenta, ela começa a ser formada dessa forma. Tá? Com essa mistura aí de célula materna, célula do embrião, e é uma estrutura bastante complexa, tá? Porque tem componentes que são maternos, como eu já falei, que são chamados de tecido basal, e tem os componentes fetais, que é o córeo viloso, tá? Então, a parte do córeo viloso é a parte da placenta do bebê, certo? Lembre que o córeo é formado primeiro porque o sincício invade e começa a formar as vilosidades coriônicas, que vai dar origem à parte da placenta vilosa, né? Que é o córeo viloso, certo? Bom, se inicia com a implantação do blastocisto, vocês sabem, né? E completa a sua formação por volta de 12 semanas de gestação. Tá? Então, com o quê? Com 2 meses e pouquinho, né? Com 3 meses, né? São 4 semanas. Com 3 meses aí, ela termina a sua implantação. Então, ela não tem ainda autonomia para poder fornecer hormônio suficiente, né? Quem está fornecendo hormônio aí, realmente, vai ser o córeo, o HCG, e vai ser o corpo lúteo, né? Que está lá, né? Quando a ovulação está liberada, o corpo lúteo está mandando ver na progesterona. Tá? Então, por enquanto, a placenta está começando a assumir os papéis, né, de tanto de fornecimento de hormônio, ela vai começar a assumir, quanto de nutrição. Por enquanto, esse bebê ainda tem vitélio, tá? Então, está sendo nutrido pelo vitélio, mas ainda assim também pela circulação materno-fetal, que foi criada com o rompimento dos vasos, o extravasamento do sangue. Esse sangue vai passar por difusão para as células do sincício, também tem um pouco de nutrição, tá? Bom, e ela continua crescendo, tá? Até o bebê nascer. Se o bebê tivesse, se a gente tivesse uma gestação de 20 meses, essa placenta seria maior ainda. Porque quanto maior o indivíduo, mais placenta tem que ter para poder suprir as necessidades, né? Mais vasos, né? Então, enquanto o bebê estiver desenvolvendo, ela está crescendo, tá? Ela está se desenvolvendo. Bom, a face materna, ela é dividida mais ou menos de 10 a 40 cotilédoras. São essas bolinhas aqui, vocês estão vendo? Esses grumos aqui são chamados de lobos ou cotilédoras, tá? Ela tem essa parte mais rugosa, que é voltada para a mãe, onde fica colado com a mãe, tá? A face lisa, ela vai ser coberta pelo âmnio, que é a face do bebê. Lembra que o âmnio lá no embrioblasto fez isso, envolveu o bebê? Então essa vai ser a parte lisa, vai ser recoberta pelo âmnio. E o peso ao termo depende. Ela vai pesar ali, quando o bebê nascer, entre 500 e 600 gramas. Já vi casos de 800 gramas aí de placenta, até mais um pouquinho, tá? Então vai depender muito de mulher para mulher, certo? De gestação para gestação. Então aqui a gente tem, né, as decíduas, né? Decídua parietal, que é voltada aqui para a parede, né? Do útero, a decídua, ó, basal, e por aí vai. Placenta aqui é a parte do córeo, né? Folhoso, aqui onde tem essas vilosidades, tá? Eu não vou ficar cobrando esse negócio aqui para vocês. Agora, decídua basal, decídua parietal, tá? Isso é muito enfermagem, uma estética, tá? Não vou cobrar isso. Só que vocês entendam que ela tem toda uma estrutura lisa, vilosa, tá? Para que vocês possam ver isso. Mas eu não vou cobrar posições, tá? Dizer, onde é que está a decídua parietal, onde é que está a basal. Não vou, tá? E esse termo decídua é aplicado à camada funcional do endométrio gravídico, tá? Para indicar que ela é descamada ou desprezada no parto. Então, decídua, porque quando a criança sai, ela literalmente desce, tá? Isso é descolado.
placenta vai ser solta, vai sair a criança, depois vai ter que sair a placenta, tá? Então, por isso que é descido, ela vai descer depois, certo? São 3 regiões dessa decídua, né, de acordo com sua relação com o sítio de implantação, que é a decídua basal, que eu já falei aqui, que é essa aqui, tá? Que forma o componente materno da placenta, fica subjacente ao placento. Aí tem a decídua capsular, que é essa aqui, fica na posição mais superficial aqui, né, sobrejacente ao concepto, essa capsular aqui, tá? E ainda tem a decídua parietal, tá? Essa aqui, tá? Que vai literalmente estar ali com toda a mucosa da parede uterina. Mas não vou lembrar isso não, gente, só para vocês entenderem que ela é dividida em algumas partes. Mas tudo é placenta, tá? Só que inventam anatomicamente colocar partes. Essa aqui fica, ó, o bebê tá assim, ela fica voltada com a cabeça do bebê, essa daqui fica voltada com o útero, tá? Mas tudo placenta, certo? Bom, aí observe aqui os cotilédonos, dá pra ver? Esses lobos, tá vendo? Como é que fica, voltando aqui pra mãe, né? Que é o lado materno, tá? Direitinho, certo? E essa superfície rugosa vai ser dividida, como eu já falei, de 10 mais ou menos a 40 cotilédonos desse aqui, certo? O que tem nisso aqui? Né? Por que ela é tão rugosa? Né? Porque com essa invasão do silício, vasos foram rompidos, foram se criando coágulos, tá? Então o bebê, à medida, né, que vai criando aquele colo, aquele silício, aquilo vai rompendo e vai criando essas maçarocas, tá? Esses coágulos, o tecido, na verdade, quando você tem um rompimento de vasos ali, você tem um rompimento de tecido, endométrio, aquilo ali precisa também cicatrizar. E muitas vezes são liberadas fibras para remodelação tecidual. Então fica com esses grumozinhos mesmo, tá? Essas substâncias fibrinoides, né, como a gente chama, porque os próprios fibroblastos que estão presentes no tecido, à medida que o silício vai rompendo, né, como ali gera rompimento celular, né, que o endométrio vai romper, isso vai gerar uma resposta inflamatória e o organismo precisa fazer uma reparação e vai liberando fibras. Vai remodelando aquele tecido, fica tudo enrugado, tá? Pode ser voltada para a mãe, certo? Restos celulares, né, também, obviamente, coágulos sanguíneos, tudo isso aqui vai ter, tá? Nessa face aqui da placenta. E vai fornecer sangue arterial, né, para as lacunas situadas entre as vilosidades secundárias, e recebe de volta o venoso. Então essa placenta, ela vai fazer esse papel de doar o sangue arterial e receber de volta o venoso. A gente vai ter ali uma formação de cordão umbilical, né? Juntando ali a lantoide, que vai fazer parte da formação do cordão umbilical, né? E também o silício, vai todo mundo ali fazer aquele cordãozinho que vai estar inserido, né? Fazer parte daquela placenta. Que o cordão vem, faz parte de toda a placenta. E ela que vai mandando, canalizando ali para o cordão todos os nutrientes, tá? Para esse bebê, oxigênio, certo? Então, para que haja, por exemplo, então já temos aqui a grávida, né? A placenta ali, mandando sangue, mandando oxigênio, tá? Mas aí tem uma questão, você tem um outro indivíduo aqui, não é igual a você, geneticamente não é igual. Tem tecido próprio, tem carga genética própria, que é diferente da mãe e do pai, apesar de conter os dois componentes. Mas é um indivíduo totalmente diferente da gente. Então, o organismo, gente, é muito comum que ele tenda a rejeitar, né? E quando a gente pensa em questões que a mulher tem êmese, né, que a mulher está enjoando, vomitando, tem mulher que literalmente vomita a gestação toda, até o mês, não é só uma questão de hormônio, o hormônio influencia também, né? Mas o organismo tem que se adaptar, entendeu? Ele precisa se adaptar àquele indivíduo que não pertence a ela, ele não pode estranhar o bebê. De qualquer forma, tá? Mas para isso, existe, vocês vão ver isso lá em imunologia, tá? A disciplina, que é a disciplina mais bonita que vocês vão ter, tá? Não é não? Dessa? Imunologia bonita. Então vocês vão ver algo chamado sistema HLA, ou complexo MHC, né? Aí tem MHC classe 1, classe 2, classe 3, classe 4,
O classe 1 e classe 2, que são as apresentações de antígenos, eles são mais bem estudados. O classe 3, já se sabe que ele está relacionado com a imunomodulação, ou seja, ele participa da modulação do ajuste imunológico da mulher para receber o concepto. Então ele vai apresentando antígenos do bebê, dizendo, olha, esse ser novo aqui já pertence a essa mulher, esse ser novo aqui está recebendo sangue dessa mulher, está recebendo sérum, e por aí vai, tá? Fazendo essa recepção. Então o sistema HLA, ou complexo número 3, de classe 3, ele consegue tentar fazer essa imunomodulação, tá? Aí o que acontece, né? Então tem que haver uma tolerância imunológica materna com o feto e placenta. Por que com o feto e placenta? Porque a placenta tem células da criança. Então a mãe precisa entender isso, que aquilo não é dela, porém é necessário. Então é necessário que ocorram mudanças, né? Fora do plural aqui, está errado, mudanças adaptativas imunes importantes, que é essa questão do sistema HLA ou complexo ômega 3, né? Ômega 6 de classe 3. Aí tá, cerca de 50%, dos antígenos do feto tem origem paterna, o que poderia ser um problema, porque como o feto tem 50% dos antígenos da mãe e 50% dos antígenos do pai, o que são os antígenos? Vocês não sabem o que são antígenos, né? Vamos lá. Como é que eu posso explicar? Antígenos são moléculas. Nós temos os nossos antígenos próprios, que são aqueles que nós produzimos. Proteínas, enzimas, hormônios, pertencem a nós. Então, tudo que nossa célula produz são antígenos próprios. Seria a substância estranha? Oi? Seria uma substância estranha? No caso do antígeno próprio, não. Não. Aí, exato. Aí, por exemplo, uma bactéria. Se eu ingerir uma bactéria, um vírus, um protozoário, alguma coisa que não pertence a mim, aí é um antígeno não próprio, tá? Em imunologia você chama de non-self, né, que não pertence a nós, e o que pertence a nós é o self, tá? Ok. Então, cerca de 50% dos antígenos do feto tem origem do pai. Então, poxa, esse é a mulher engravida, mas tem um monte de antígeno que vem de um cara que você nunca nem viu na vida. Só veio conhecer depois, né? Que teve um relacionamento. Então não te pertence. Mas 50% dos antígenos são da mãe, aí o seu organismo já reconhece. Então, assim, é um conflito muito grande na gestação, porque o corpo da mãe fica naquela luta de tentar reconhecer aqueles 50% de antígenos para ter noção de que onde ele veio, né, o organismo. Tá? Poderia ser um problema. Mas o que acontece, né? O corpo faz essa imunomodulação. Ele vai fazer isso. Então, o próprio sistema imunológico ele vai agir dessa forma. Adaptar a mãe àquele conceito. Aqueles antígenos que ela não conhece. Fora os antígenos da criança também, né? Então, durante a gravidez normal, o que vai acontecer? Vai acontecer também uma ocorrência, né, de uma transferência fisiológica de imunoglobulinas de mãe para feto. Vamos lá. Além de tudo, né, ocorre a transferência de imunoglobulinas. O que são imunoglobulinas? Alguém sabe? Já ouviram falar? Imunoglobulinas? Anticorpos. Quase isso aí. Chegou junto? Chegou bem, 99% você chegou junto. Tá? Vamos lá. As imunoglobulinas, gente, são essas proteínas aqui que vocês estão vendo, ó, em formato de Y, tá vendo? Então aqui eu tenho essa cinza mais escuro e esse pedacinho aqui cinza mais claro, tá vendo? Esse Y aqui que vocês estão vendo, esse cinza mais escuro correspondem a cadeias de proteínas de 440 aminoácidos. E esse cinzazinho mais claro aqui são cadeias de proteínas de metade, 220 aminoácidos, formando esse Y. Tá? Isso é imunoglobulina. Vou chegar no anticorpo ainda. Essa imunoglobulina aqui, que pode ser IgG, IgM, IgA, IgD, tá? IgE e vários tipos de imunoglobulinas. Certo? Essa imunoglobulina, ela possui duas porções básicas.
que é essa região maior aqui comprida, que está em cinza escuro, a base dela, isso aqui, chamada porção FC, tá? Porção FC. Vocês vão ver também. E essa região aqui em cima, ó, tá vendo? Que junta aqui, ó, as duas proteínas, a menor e a maior, essa cabecinha aqui, ó, chama-se porção FAB, F-A-B de bola, FAB, tá? Isso é uma imunoglobulina. Mas, se essa imunoglobulina, o que é que vai acontecer? Um antígeno, ele vai se ligar, se ele reconhecer um antígeno que não é próprio, esse antígeno, digamos que seja, faz conta, gente, uma bactéria, pensar em bactéria. Se ele reconhecer um pedaço de uma bactéria, ele vai ser colado aqui, ó, na porção FAB. Essa porção FAB que vai maior captura. Digamos que eu vou produzir uma bactéria. Aqui é o anticorpo, não, desculpa, a imunoglobulina. Ele vai fazer isso. Vai tentar neutralizar essa bactéria. Esse complexo imunoglobulina mais antígeno, né? Existe um complexo aqui, imunoglobulina com antígeno. Quando essa imunoglobulina se liga ao seu antígeno, que ele reconhece, aí ele passa a se chamar anticorpo. Então, na verdade, um anticorpo é uma imunoglobulina ativada. Quando ela captura o antígeno, aí você pode chamar de anticorpo. Então, é errado a gente falar os anticorpos IgA, IgG, IgD, IgE. Não, as imunoglobulinas IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, ela é anticorpo quando ela está ligada ao antígeno. Então, mas aqui ela vai passar as imunoglobulinas para o bebê, tá? Vai passando para o feto, certo? E qual é o objetivo disso? Tá? É fornecer proteção inicial nos primeiros meses de vida, tá? Por quê? Porque o feto, gente, ele ainda é ele não é imunocompetente. Ele quase não consegue produzir imunoglobulina, é pouco, tá? Ele não tem ainda uma medula óssea responsiva de uma forma como adulto, né? Ele é muito frágilzinho ainda, então a imunidade do bebê é muito pouca. Então, a natureza é sábia. Então, a mãe faz, né, esse transporte de imunoglobulina, que por sinal é uma proteína grande, mas consegue passar, porque ela tem gigante para poder passar, consegue passar essas imunoglobulinas para o filho. E o que é mais interessante, tá? O que é interessante aqui? Porque a placenta, vocês sabem que é uma barreira, né, ela é composta de algumas camadas. E a placenta, ela é algo assim, que ela é semipermeável. Antigamente se achava que a placenta não passava nada. Não, o bebê está protegido. Tanto que, eu não sei a mãe de vocês, que eu acho que a mãe de vocês tem mais ou menos a minha idade. Mas se vocês virem fotos de suas avós, suas bisavós, vocês viram aquelas fotos antigas? Sabe aqueles telefones que botavam assim? Que discavam assim? Sempre tem umas fotos que rolam assim, com a mesinha aqui, o telefonezinho, elas assim, entendeu? Ou na frente do espelho, né? Se olhando. Sempre tem umas fotos dessas, o pessoal mais antigo. Mas vira e mexe, você vê as fotos delas nas festas, com aquele barrigão, com aquele cigarro, ou com um copo de bebida, né? Lá na década de 50, 60, porque você achava que a placenta, o bebê estava ali, a placenta protegia de tudo. O que já se sabe que não é verdade. Né? Que a placenta ela é de permeabilidade seletiva sem permeável, tá? Então pode passar todas as drogas que contém ali quase todas as drogas, né, que contém ali no cigarro, o álcool, a maçã, né? Então hoje em dia já se sabe que nem um gole e nem um trago. Né? E eu já vi profissional de saúde falando, não, o gole só não faz mal. Faz mal sim. Vai afetar o bebê, pode afetar. Como assim? Você fala mais do que o normal. Se passar no bebê? É. Melhor ainda. E não acontece nada. Não. Ele vai estar mais protegido ainda. Não, mas passa continuando porque tem que passar.
Aí ele vai nascer mais profundamente. Tá? Então, gente, a imunoglobulina que passa vai ser essa aqui, ó. Apesar dela ter um alto peso molecular, é a única que consegue atravessar. Por que será isso? Tem umas que são menores do que a IgG, mas as outras não conseguem passar. Vocês já estão dando biologia celular? Tá, então vamos pensar. Por que será que só a IgG passa? Professora, As outras reconhecem aqui. Hã? As outras reconhecem aqui. As outras reconhecem. As IgA, IgG. professor, é coisa de polar e apolar? É coisa de polar e apolar. Tá chegando, tá esquentando. O que tem na membrana plasmática? Vamos lá. Fósforo. Fosfolipídio, o glicocálice, que é a identidade de cada um de nós, cada um tem o seu, diferente, né? Que é o que reconhece célula a célula, que é o responsável pela rejeição de transplantes, né? Que cada um tem o seu. Aglutinogênios, depende, né? É massa, né? No caso. Colesterol, exatamente. E mantém né, o mosaico fluido ali, aquele padrão de mosaico fluido, né? Mantém ela não, nem tão molenga, mas também nem tão rígida. Esse colesterol começar a se depositar mais do que o normal na membrana, vai acabar dando o quê? Enrijecimento da membrana, evitando trocas gasosas de nutrientes, levando o tecido ao infarto, né? Uma isquemia. As proteínas que fazem a ponte. As proteínas, está esquentando, está mais quente, está esquentando mais ainda. E aí, o que vocês acham que só esse IgG consegue passar? A membrana vai ser permeável. O que passa livremente pela membrana por transporte passivo, por difusão facilitada? Lipídio? Não, o lipídio se encaixa na membrana gordurosa, né? É o único imunoglobulina que passa. O que passa livremente? Oxigênio, gases, né? Oxigênio, gás carbônico. Isso vai passar livremente, né? Por difusão simples. Já deram transporte? Já, né? Já? Já deram, né? Transporte através da membrana? Tá. Aí qual outro tipo de transporte passivo que a membrana consegue fazer? Osmose, que é o quê? Passagem de água, e somente água pela membrana, tá? E passa como se a água é a membrana hidrofóbica? Como é que passa essa água, pelo amor de Deus? Como é que ela vai passar? Com proteínas, né? As perforinas, hidroporinas, né? As hidroporinas, tá? Tem mais um outro tipo de transporte passivo. Qual é? Difusão facilitada, né? Por onde você vai ter uma proteína ali e que vai permitir a passagem de alguma substância. Ok. A glicose passa? A glicose passa pela proteína responsável, né? Pela passagem de glicose, a glicoproteína, né? Porque glicose, diga-se de passagem, é uma molécula que, além de ser hidrossolúvel, que não passaria pela membrana, né? Ela é polar, ela é grande, né? C6H12 é o 6, são 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, né? É enorme, né? Mas aí nós temos também os transportes ativos, que também usam proteínas, né? Muitas vezes, depende, se for transporte em massa, fagocitose, pinocitose, plasmocitose, exocitose. Mas se for um transporte ativo por uso de proteína, você tem algumas bombas, né? Bomba de sódio de potássio, tem os canais de cloro, tá? Então, gente, a IgG, apesar dela ter um alto peso molecular, ela consegue atravessar porque ela tem uma proteína para poder passar IgG. E as outras imunoglobulinas não têm a proteína para passar as outras, só passa IgG, tá? IgG, o mais interessante é que IgG é a imunoglobulina de memória.
Quer dizer, a mãe já passa a memória imunológica para a criança. Então, por exemplo, se a mãe teve contato alguma vez na vida com dengue, tive dengue, aí ela vai ficar cheia de IgG. Já passa para a criança o IgG, dizer, já tive dengue, fica esperta que isso aqui é dengue, tá? E o menino, opa, já sei o que é dengue. Então, se a criança tiver dengue, ele pelo menos já tem IgG para dengue. É menos perigoso ele morrer de dengue, entendeu? Porque as imunoglobulinas são assim. Quando você tem uma doença, a primeira imunoglobulina que vai ser feita vai ser a IgM, aquela pentamênica, né? Vai ser a IgM. Aí você está doente, a IgM, está comendo sempre usando ali. Por quê? Porque está tentando limpar, tirar o antígeno que está te causando doente. Resolver o problema, isso você vai fazer um exame de sangue, a IgM está lá em cima. IgM, sorologia aparece, IgM para dengue. Tá bombando a IgM. Porque você está doente, e a IgM está trabalhando. Pegando o vírus e correndo você pelo vírus, ela vai catar tudo. Ok. Aí você ficou boa. Não tem mais dengue, passou o problema. Aí a IgM, né, a titulação do sangue, você vai medir, vai, cair. A IgM fica lá embaixo, a titulação. Mas a IgG, tá lá pra cima. Por quê? Porque a memória, ela vai ficar de patrulha no organismo. Tá? Então, o interessante é que a mãe passa IgG já passa a memória para a criança. De tudo que ela já tem contato. Tá? Aí a criança fica esperta. Tá? Então, como que essa IgG consegue passar? Ela é grande e ela vai conseguir passar por transporte ativo através de proteína para a IgG. A IgG é a mais abundante? Não é mais abundante assim. Não tem. Não tem assim, todas são. Tem umas menos abundantes, tipo IgE, entendeu? A IgM é só pelo pico que É o pico. O IgM é o pico da doença. Está com problema, o IgM sobe. O IgG fica de memória. Inclusive, por que você repete algumas vacinas? Porque às vezes o título de IgM está tão baixo que a vacina tem que ter reforço. Tipo tétano. Você toma a cada 10 anos? Né? Acho que a cada 10 anos tétano. Por quê? Você toma tétano, você fica com a titulação de IgM lá em cima, de IgG lá em cima, ok. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Daqui a pouco o título começa a descer. Não é que você está desprotegida contra o tétano, você tem IgG. Só que se você tiver contato com o esporo, né, com as três de tetano, a resposta de IgG, ela vai existir, porque ela está circulando em você, porque você tomou a vacina. Só que ela vai demorar mais um pouquinho para poder se proliferar, se clonar. E o tétano é muito rápido, tá? É bactéria. É perigoso. Então é mais fácil e mais seguro você reforçar a dose e já deve continuar com os títulos altos, porque tétano é algo que mata, gente. se tem algum acidente, eles fazem. Exatamente. Hã? Se tem algum acidente, eles fazem antes da data que passou de 5 anos. Sim, tem que fazer exatamente, tem que fazer os reforços, né? Inclusive vocês têm que estar constatando em dia, né? Tanto as tetânicas, já pediram o calendário de vacina de vocês, a faculdade? Vocês têm que estar com as tetânicas em dia, porque vocês estão com aula prática, com mexer com utensílios, com bisturi, com vidro, entendeu? E tétano não são relacionados a metais, a nada enferrujado, é vidro, é papel. Vocês têm que estar com uma tetânica em dia. As vacinas sociais também de vocês precisam estar em dia, porque vocês vão trabalhar em grupo, né? Então, influenza, Covid. Vocês têm que estar com vacina em dia, porque, né, vocês trabalham em equipe, vão ter seus grupos, né? E hepatite B também, né? Por causa de pacientes, vocês vão estar manipulando pacientes, tudo tem que estar em dia, hepatite B. Tá? Mas isso aí provavelmente vai vir para vocês essas informações. Lá a gente pede, né? Na outra medicina, porque vai ter contato, né? E a gente pede também, não sei se você chegou a tomar de rábio, tá? Chegou a tomar? Tomou também, né? Quem trabalha com medicina veterinária, ou quem é biólogo, ou tecnista, tem que estar com antirrábico em dia, né? Por quê? Porque uma doença que mata, gente, pegou, morreu. É 99,9% de chance de pessoa ir a óbito. Tá? Então, tanto o título de IgG alto, é mais difícil você contrair, né? Por isso que se repete a vacina anual da raiva quando o título desce. Digamos, se eu tomei a vacina no passado, esse ano eu vou titular. Se o título de IgG estiver alto, eu não preciso tomar antirrábica de novo esse ano. Mas se estiver baixo, eu tenho que reforçar. Tá? Para ficar protegido.
Então, assim, esse GG, ela tem 4 tipos de GG, 4 conformações de imunoglobulina, tá? Lembre que são aminoácidos que formam, são proteínas. A imunoglobulina é uma proteína. Tem 4 tipos, né? E todos os 4 tipos atravessam a placenta, tá? E vai passar por onde? Pelas células do sincício trofoblasto, elas aqui, ó, tá? Ó. Aqui está o PP, aqui estão as células do citotrofoblasto, né? Que começaram, ó, a invadir o útero, isso aqui tudo é útero. E o sincício começa a invadir o útero. Lá na membrana plasmática das células do sincício trofoblasto, né? Que é o citotrofoblasto, tem um receptor, aqui a proteína em verde, tá vendo? Para a imunoglobulina G. Então, sistema chave e fechadura, né? A proteína está aqui, a substância vai estar aqui que vai penetrar, penetrou a proteína, faz a passagem. Então é transporte ativo. Nesse caso aqui vai ser ativo, tá? Não vai ser nem passivo, vai ser ativo, tá? Então, essa proteína, tá? São os receptores FC neonatais. Por que FC? Olha por onde ela está pegando o anticorpo. Pela porção dele é FC, tá vendo? Lembra que aqui é a porção FC, aqui em cima a porção FAB? Receptores FC. Tá? Das imunoglobulinas aqui. FC neonatais. Então, observe que à medida que, né, as semanas se passam, a concentração de IgG fetal, ó, aumenta. Então, ó, 10 semanas, 20 semanas, 30 semanas, 40 semanas, ó. À medida que o bebê vai desenvolvendo, toma de IgG, né? Toma de IgG. Tá? Certo? Então, esse transporte ativo, né, ele começa a partir da 13ª semana, tá? Já com 3 meses e 1 semana, né? Tá? E seus níveis vão aumentando, ó, com o avanço da gestação. Entre 17 e 22 semanas, os níveis do feto correspondem cerca apenas de 5 a 10% de anticorpos da mãe. Mas quando ele chega em 32 semanas, já quase na reta final, os níveis de IgG chegam a 50%. Ele consegue já passar 50%. Quando ele chega em 40 semanas, esse bebê, 41, vixe, já está bastante. Tá? E muito mais de 50% aí de IgG da mãe. A mãe consegue passar uma boa memória dessa criança. Certo? Ainda vem o aleitamento materno, que também passa em imunoglobulinas. Principalmente o colostro, né? Que é o soro, né? Que vem antes do leite. E é por isso que é importante a criança fazer a primeira pega. Porque o colostro reduz muito a mortalidade neonatal, tá? Muito. Crianças que não fazem a primeira pega, que não tomam colostro, que já começam a se alimentar com fórmula, elas têm mais chances de irem a óbito do que crianças que fizeram a primeira pega e estão tomando colostro. Tá? Isso é estatístico, isso é publicado, tá? Então, assim, a importância é muito grande, tá, gente, do colostro. A criança tem que tomar colostro. Amanhã eu não tenho, porque acontece assim. Uma gestação que ela não vai a termo, tipo uma gestação que é programada, vamos dizer assim, não que não chega a termo, até chega a termo, mas uma gestação que está sendo parto, que não é natural, às vezes acontece da mãe não produzir logo leite. Aquela mãe que toma anestesia, ou que marca a cesárea. Se você não marcar cesárea, porque a criança vai sair antes do tempo, né? Óbvio, né? Não vai ser um parto natural. O parto natural é um parto literalmente, né, no momento que a criança deveria sair mesmo. Então, no parto natural, é muito comum já que o leite já flua logo. Mas no parto cesáreo, né, essa criança ainda não chegou no tempo de sair, mas quer dizer, já está assim, a tempo, porém, não é uma coisa natural. E muitas vezes a própria anestesia peridural, ela atrapalha essa saída do leite. Tá? Mas tem mulheres que estão grávidas, o leite já está saindo também. Tá? Depende de cada organismo. Certo? Vai depender. Mas tem mãe assim, normalmente no parto normal demora 2 dias, 3 dias para sair o leite.
bastante anestesia, muitas vezes. E até o ponto em que aquela criança já saiu, que ela tem que produzir leite, tem um delayzinho, tá? Mas não é natural não, né, gente? O corpo entende que a criança está saindo, na hora os canais abrem, né, os glúteos já começam a sair. Aí tem que sair o colostro primeiro, né? E é muito importante que a criança abrir esse colostro, tá? Bom, aí, durante a gravidez, a placenta provoca uma barreira seletiva entre o sangue materno e o sangue fetal. Então, vai permitir a passagem, né, como eu já falei, de gases, nutrientes, anticorpos, tá? E, ó, isso aqui, eu coloquei até em vermelho, porque a polêmica é muito grande, tá? Eu coloquei assim, normalmente, algumas células não atravessam. Tá? Normalmente. Mas já se tem estudos de que essas células podem atravessar. Tá? Faz uma microcirculação ali. Tá? Por quê? Porque é importante, né? Para evitar reações imunológicas entre a mãe e o feto, é importante que essas células procurem não se misturar por questões de glicocálise mesmo, tá? Aí, alguns estudos apontam que essas células passam se a mãe tiver algum tipo de fissura na placenta, aí as células conseguem passar por algum processo patológico da própria placenta. Mas outros estudos apontam que mesmo sem a mãe ter algum tipo de patologia ou algum tipo de fissura na placenta, que as células ainda se passam. Então está um pouco meio controverso isso aí, tá? Aí todo mundo quer ter uma exceção rara. Em algumas situações patológicas, como ruptura da barreira placentária, pode haver a microtransfusão do sangue materno para o feto. Mas isso não é o normal nem desejável por questões de glicocálise, de mistura da mãe com o feto. Mas alguns estudos agora mais recentes estão apontando que mesmo a mãe não possuindo patologias da barreira placentária, essas células estão se misturando, né? Os estudos mais recentes. Então, o que eles apontam? Que todo bebê, nós, carregamos células das nossas mães para sempre. E elas carregam células nossas para sempre. Tá? Esse estudo aí está vindo aí e vamos ver o que vai dar. Tá? Vamos ver. Aqui está o baby, no seu líquido amniótico, né? A sua bolsa foi proveniente lá do epiblasto, né? A cavidade ali, o amniótico surgiu, e aqui, né? A placenta, aqui está certinho, o cordão umbilical, tá? Beleza. Aqui, especificamente, a vesícula uterina, tá? O âmino aqui. Fazer obstetrícia, você vai falar com tração viajando nas imagens. E a hora que você olha assim, meu Deus, eu quero que você me enxergue no caminho. São os exames muito técnicos da tendência, né? Tem muito estudo, muito essas imagens, né? Mas enfim, está. Belezura. Aí as funções da placenta, né? Como a gente já sabe, função de trocas gasosas, função de nutrição, né? Para passar ali hormônios, vitaminas, nutrientes fundamentais para essa criança, lipídios, né? Enfim. Então, aqui no caso das trocas gasosas, né? Vai passar oxigênio, né? Da mãe para o feto e de CO2 do feto para a mãe. A mãe só recebe a bomba, né? O oxigênio, as excretas, e ela vai dar um jeito de eliminar. Por isso que o organismo da mãe é sobrecarregado. Né? Ainda mais se for uma gestação gemelar, né? De 2, 3 concépticos, então isso aí realmente força muito o rim, pulmão da mãe, coração, tudo é dobrado, triplicado. Tá? Expiração, eliminação de resíduos metabólicos produzidos pelo feto para a circulação materna. Ele vai mandando a circulação, ó. Receba aí, Vera. Se vira. E a mãe que se vire com os rins dela, né? Vai se virando. Eliminar o débito da criança ou das crianças. Tá? Imunidade, né? Transferência de anticorpos maternos para o feto, conferindo aquela imunidade passiva.
Você sabe a diferença de uma imunidade passiva para uma ativa? Existem dois tipos de imunidade, praticamente, passiva e ativa. A passiva é aquela que você já recebe as imunoglobulinas. E a ativa é quando você recebe alguma coisa que vai ativar seu sistema imunológico, tipo uma vacina. Por exemplo, se eu receber uma vacina, essa vacina pode ter fragmentos de um vírus, por exemplo, um RNA, um DNA, uma proteína do nucleocapsídeo, qualquer coisa, gente, do vírus. Recebi. Meu organismo vai reconhecer aquilo como um antígeno não próprio e vai produzir anticorpos. Ele vai ser ativado no meu sistema imunológico e vai produzir anticorpos contra aquilo que penetrou. Isso é uma imunidade ativa, artificial, né? Porque a vacina é algo artificial. Mas se eu receber uma picada de uma serpente, ela vai injetar o quê? O veneno, correto? Aquilo é o quê? Algo estranho ao meu corpo. E eu vou produzir anticorpos contra o veneno. Então, isso é imunidade ativa também, porque eu recebi um veneno, só que natural, né? Porque veio de algo natural, com veneno. Mas se for passiva, né? Aí nós temos também a passiva artificial e a passiva natural. Por exemplo, aleitamento materno. Passagem de IgG pelo leite ou pela placenta é imunidade passiva, porque eu estou passando passivamente as imunoglobulinas sem injetar nada em ninguém, né? Naturalmente, é imunidade passiva natural. Mas se eu tomei aquela picada de cobra, né? E eu vou para o hospital tomar um soro, no soro já contém as imunoglobulinas. Eu estou recebendo a imunidade passiva, só que artificial, né? Porque o soro foi produzido pelo homem, tá? Então, só para vocês entenderem que a transferência de anticorpos é de forma de imunidade passiva, que ela vai indo, ó, naturalmente, ela vai fluindo naturalmente, passando já os anticorpos. Eu não preciso ativar mais o sistema imunológico para receber os anticorpos, as imunoglobulinas, né? De forma passiva. Produção hormonal, né? Ou a placenta vai produzir, né? Lembra que o corpo lúteo está ali, né? Até o 5º mês, tá, gente? O corpo lúteo fica produzindo progesterona. Mas aí quando a placenta assume realmente o papel, aí só fica ali a progesterona, o estrogênio sendo produzido, né? Pela placenta, ó, o HCG, ali todas as células do cisto trofoblasto, o lactogênio placentário. A placenta assume todo o papel de produção hormonal até o 9º mês. Tá? Barreira protetora. Protege, né, parcialmente o feto contra agentes infecciosos e algumas substâncias tóxicas. Imagina, ok? Uma permeabilidade assim, né, ser impermeável, não deixa passar tudo. Distâncias muito grandes, é muito difícil passar. Pode acontecer de passar? Pode. Se tiver receptor na membrana, pode passar. Pode acontecer, com alguns vírus, né? Porque, paciência, gente, vírus, ele coevoluiu com nossas células. É um processo de coevolução. Vocês devem ter visto também isso no início de biologia celular, né? A evolução das células, como é que os vírus também evoluíram, é um processo coevolutivo. Então, eles foram pegando fragmentos celulares e foram pegando a chave de entrada, né? Ah, essa chave de entrada eu tenho, essa aqui eu tenho. Então, cada vírus tem uma chave de entrada para as células. E eles conseguem, né? Por que, por exemplo, um vírus, vamos até agora no final dos escritos, sinomose, né? Já ouviram falar da sinomose? É um vírus que acomete caninos. Já ouviram falar? Raiva, pronto, vamos falar de raiva. Raiva, como sabe que o mamífero tem raiva, né? Por que aves não têm raiva? Não contrai vírus da raiva? Porque as células das aves, dos répteis, dos anfíbios, dos peixes não possuem proteína receptora para o vírus da raiva. Ele tem a chave, a proteína é a fechadura, né? Mas nós mamíferos temos, todo mamífero pode ter raiva. Porque lá na superfície da célula tem a proteína e ele tem a chave, ó, genética. Porque ele conseguiu adquirir esse segredo, a chavezinha, ao longo da coevolução, tá? Das nossas células. Aí o cordão umbilical.
formado por sincício, né? Formado ali por placenta, é tudo junto, tá? Então, ele é formado por duas artérias, ó. É até bonitinho vendo a lâmina, parece uma pessoa dando risada, essa bebezinha. Duas artérias, uma veia, que gracinha, parece uma criancinha dando risada. Né? Feliz. Um anexo feliz. Então, assim, tem uma veia, que ela é mais calibrosa, obviamente, porque veias são mais calibrosas, e duas artérias, tá? Então, duas artérias umbilicais que levam o sangue do feto para a placenta, a veia umbilical que leva sangue da placenta para o feto. Tem a geleia de Wharton, gente, ó, que é feita de tecido conjuntivo mucoso que protege vasos. A geleia de Wharton, não sei se vocês já viram uma cordão umbilical, ele é todo melecoso, já viu? Ele parece que passou vaselina por fora. É a geleia de Wharton. Essa geleia de Wharton, inclusive, ela tem um grande potencial de células-tronco, tá? Ela é muito requisitada, essa célula de cordão umbilical, principalmente da geleia de Wharton, tá? Ela possui, é o tecido, ele é tecido conjuntivo, tá? E é muito importante para a doação de células-tronco, certo? E tem um revestimento, né, amniótico externo também, revestido por líquido. E as características, né? Ela tem mais ou menos, né, uns 50 a 60 centímetros ao termo, né, o nascimento, o cordão. Isso aqui, uns 60 centímetros, isso aqui. Ó, uma régua de 30, 60, né, mais ou menos isso aqui, deve ser? 60 centímetros, né? Tem mais ou menos isso. E de diâmetro, gente, é desse largurinho assim, ó, uns 2 centímetros, o cordãozinho umbilical. Parece um macarrãozinho de espaguete. Tá? Tem talharinho, né? Na verdade, espaguete é redondo, né? Esse talharinho. Tá? Então, esse cordão, né, ele vai estabelecer a conexão vascular entre o feto e a placenta. E é essencial, né, gente, para a sobrevivência do feto durante toda a gestação. Tem o cordão, pronto, agora, procura ali, a placenta manda tudo por ali. Dente, desoxigenação. E o vitelo já era, né? Porque agora esse bebê já tem nutrição, então não tem mais por que ter vitelo, né? Não tem mais função. Bom, então, esse anexo encontrado exclusivamente em mamíferos placentários. Ainda tem mamífero que não tem placenta, né? Os monotremados. E faz essa comunicação entre o feto e a placenta, né? As artérias, o cordão umbilical. Esse desenvolvimento do cordão umbilical, ele ocorre a partir do saco amniótico, vesícula vitelínica e alantoide. Tanto a vesícula vitelínica quanto o saco amniótico quanto a alantoide participam da formação do cordão. E ele é formado mais ou menos ao redor da 5ª semana de desenvolvimento fetal. Ele começa a ser construído lá pela 5ª semana, tá? 1 mês e pouquinho já começa a sua formação, tá? E substitui completamente o saco vitelínico, tá? Depois ele começa realmente a passar os nutrientes, o saco vitelínico não faz mais sentido nenhum, tá? Aí vem a circular de cordão umbilical, tá? Todo mundo já viu que o bebê fica com um cordãozinho aqui, né? Normalmente enrolado no pescoço. E antigamente tinha aquele mito, oh meu Deus, que perigo, vai sufocar o bebê, tá amarrado aqui, né? Pescoço. Gente, como que vai sufocar? A criança não respira, não tem nem como sufocar, né? Ela não respira por aqui, ela só respira por aqui, né? Não tem como, tá? Porém, né? Ele não vai deixar, né? O bebê asfixiado, tá? Até porque a gente não respira, né? Na barriga. Mas tem uma questão, tá? As trocas gasosas, elas acontecem, né? Via cordão umbilical, ok, oxigênio, glicose, o que for. Vai chegar tudo por meio do cordão umbilical. O problema aí, né, é o seguinte. Essa circular de cordão, gente, ela é comum. Em até 40% dos casos no momento do nascimento. Tá? Normalmente a gente nasce com cordão assim, gente. Tá? Vira e mexe. Só que aí vai ter parto normal, o que acontece? Né? Esse cordão ele pode estar mais para trás um pouco e o bebê na hora de fazer a força, né, para sair aqui,
vira empurrar esse cordão com o pé, enrolar na mão, né? O problema é a pressão que a circular exerce sobre as voltas, exerce uma sobre a outra. Se ficar pressionando, gente, vai interromper o fluxo de oxigênio, né? O perigo da circular é essa, não é que vai sufocar o bebê, pode estar do jeito que for aqui. O problema é a voltinha se sobrepor, né, uma na outra, e aí sim, pressionar e interromper o fluxo de oxigênio, isso é perigoso. Então tem algumas indicações que não indicam parto normal mesmo. Então, vai forçar a criança a vir e vai ficar ali, ó, pressionando. Aí não dá. Você pode causar uma lesão, hipóxia, porque é uma lesão cerebral essa criança, aí é complicado. Tá? Mas aqui, ó, tá normal, pegou, ó. Tenta tirar, tá? Ou senão tem que fazer uma cesárea, né? Dependendo de como esteja essa circular de cordão. Se estiver obstruindo o fluxo, provavelmente vai ser uma cesárea. Então por isso que é importante, a operação com Doppler hoje em dia, né? Que você vê todo o fluxo sanguíneo passando pelo cordão. Aquele, né? Que fica vermelhinho, azulzinho, sensível arterial, venoso, né? Passou ali, meu Deus, vê que tá fluindo, tá com circular, ótimo. Vira e mexe, vai fazendo ali, ó, o ultrassom. Tá ok. E o próprio bebê enrola, desenrola, que o bebê fica assim, dentro da barriga. Vai enrolando, vai desenrolando. Quando o bebê cresce, que já não tem tanto espaço, aí tem que ver se esse cordão, né, já que ele não pode mais se virar para poder esse cordão sair, tem que ver se está obstruindo o fluxo. Se estiver obstruindo, geralmente não tem muita indicação de parto normal. A não ser que o médico faça uma manobra ali, consiga mudar o bebê de algum lugar, para ver se desenrola. E os macetes, né? Eu já não sou, mas eu sei que tem os macetes. Tá? Vamos lá. Aí então o problema não está na circular em si, né? Aí ele aqui, o cordão, tá vendo? Até meio estufado, mas é isso mesmo. Pode haver um problema de haver muita pressão nessa circular e na força, porque o cordão pode estar enrolado. Então só se justifica uma intervenção se for verificado que a circular está pressionando demais o cordão, né? O que é incomum, tá? O problema é interromper esse fluxo, que não pode, tá, gente? Interromper o fluxo. Se estiver muito apertado, tá? Aí tem que interferir, tá? Ou fazer uma manobra, ou fazer uma cesárea. Não pode deixar o fluxo interromper, tá? São comuns bebês que nascem de parto normal com 1, 2 e até 3 circulares de cordão. Enroladinho assim, todo apertadinho aqui, tá? Aí desenrola, tira o bebê e pronto, tá bom. Sem muita coisa, tá? O negócio é acompanhar se está tendo fluxo, se a circular não está sobrepondo, tá? Aqui é só um desenvolvimento cronológico, eu coloquei mais ou menos só para vocês terem uma noção, tá? Em semanas, 2 semanas, 3 a 4, tá? Aí vai, 5 a 8, 9 a 12, 12 a 40, o que acontece mais ou menos aí em cada etapa, certo? Um cronogramazinho, tá? Desenvolvimento cronológico. Ok? Terminei? Não terminei. Tem umas coisas. Achei que tinha terminado, porque falou do cronograma. Então, assim, cada anexo, gente, tem sua importância, né? Vou falar 3 horas. Tipo, hoje vocês estão meio dormindo, né? Falando, só falando, não vou ligar mais. Vocês querem dar uma voltinha de 5 minutos? Vamos tomar uma água, jogar uma no rosto. Vou dar 10 minutos para vocês, tá? Você sai correndo do mundo, faz polistrelo. Agora, depois da almoço, né?
Vão ter antes. Wake Up Girl. Eu cheguei em casa e ela durmo tanto. Quer dizer, até sei. Mas eu Eu durmo durmo na hora que eu cheguei. Eu não sei. Assim,
E aí, conseguiram? Vamos lá, pessoal, voltar para a realidade. Agora todo mundo já dispersou, tá ok? Acho que metade ficou fora. Né? Esse conteúdo ele não vai muito longe, não. Tem pouca coisa já, né? Tem poucos slides já, né? Não? Pouca coisa. Já já acaba. Tá? Não sei se dá tempo de entrar em outro conteúdo. Se não der tempo, eu fico parar nesse. Tá? Por isso não ficar com metade das coisas. Tá, então a importância, né, de cada um tem sua importância, como a gente já viu, né? Tanto líquido quanto placenta, cordão, alantoide, cada um com sua função, tá? Cada um com sua função. Então, ó, não se esqueçam, vamos lá, que os anexos são as estruturas que são temporárias, por isso que o nome é anexo. Tá? São essenciais para o desenvolvimento. Tá? Esse desenvolvimento dos anexos vai ocorrer de forma ordenada, juntamente ali com o desenvolvimento embrionário fetal. Tá? Essas alterações dos anexos, gente, elas podem compreender seriamente a gestação, né? Comprometer a gestação. Se você tem uma falha em qualquer um dos anexos, se são eles que vão dar o suporte à vida do feto, né? Do bebê. Qualquer um que tenha falha pode, por exemplo, eu estava vendo quando a Andressa foi sair. Aqui. Estava vendo aqui, foi porque a gente procurando alguma coisa sobre circular de cordão, interrupção de fluxo, e a gente viu pelo menos em ovelhas, né, que trombos coágulos, no momento da implantação do cincício, por exemplo, né, lembra que bombivasos, ali dentro da mãe, vão criar, né, coágulos que podem se fragmentar, gerando êmbolos que podem migrar para qualquer lugar, perigoso. Tá? Então, por que não, na hora da formação de um cordão, um trombo desse, né, um êmbolo não ir para o cordão e afetar o bebê? Pode acontecer, gente. Não acontecer, a gente já tem ovelhas, vai pesquisando. Aí não fica do mesmo jeito. Então, qualquer erro na formação pode comprometer. A gente viu o alantoide, por exemplo, né, que cria aquela fístula uracal, cisto uracal, né, aquela conexão do umbigo com a bexiga.
Ela é real, né? Ela existe, mas tem que ser fechada. Porque senão isso vai comprometer a criança depois, futuramente. Ela vai ter cólicas, vai ter infecções urinárias repetidas, né? Então, até a urina pelo umbigo fica saindo. Não pode. Então, tem que ter, né, um desenvolvimento adequado. Então, é fundamental monitorar esses anexos e acompanhamento pré-natal. Então, a criança precisa ser toda vistoriada depois que nasce. Está funcionando. Tá? E conhecer a embriologia dos anexos, né? Que é fundamental para poder compreender as patologias. Né? Uma patologia de córnea, patologia de cordão, patologia de uma má formação de um saco vitelídeo, o que está fornecendo nutriente inicial, uma má formação de bolsa amniótica, problema, um excesso de líquido amniótico, uma falta de líquido amniótico, tudo isso é problema, tá? Então, os homens, né? Por que os homens devem participar? Nós já vimos polidramion, não já? Oligodramion, a poligamia a gente já viu. Né? Então, assim, qualquer falta assim, no líquido ou excesso, isso pode estar relacionado a algum problema da mãe ou do feto. Tem que se observar. Né? A gente sabe que o feto fica ali engolindo aquele líquido, né? Reciclando, o que mais recicla ali é o feto. Se ele tem algum problema neurológico, algum problema digestivo, isso vai ser comprometido. Algum problema de vias urinárias, ele não vai conseguir excretar, tudo isso tem que ser observado. E por que os homens devem participar? Tá? Como são essas mamas na gestação? Né? Nós somos mamíferos, os homens também possuem mamas, né? Óbvio. Né? E as mamas dos homens são exatamente iguais às nossas. Só que por questões hormonais, as nossas se desenvolvem e as de vocês não. Mas se vocês observarem, tem a areola, tem o bico, né? E tem aqueles pontinhos que ficam ao redor. Já perceberam que tem uns pontinhos? Aí tem uns ali que aperta assim, até uma massinha, né? Aquilo ali são as glândulas, né? De Montgomery, tá? Que são fundamentais para a lubrificação da areola, certo? Até coloquei aqui, eu acho. Então, durante a gestação, as mamas sofrem mudanças significativas, né? Devido à ação combinada de diversos hormônios. Então, quem é aqui que tem bebê? Quem tem filho aqui nessa sala? Ninguém é mãe aqui? Só eu. A outra sala tem mãe, gente. Aqui não tem mãe, nenhuma mãezinha. Ah, tá. Então vocês vão perceber que quando vocês estiverem gestantes, né, estiverem produzindo leite, esses alvéolos aqui, ó, essas glândulas que vocês estão vendo, e vocês vão ver isso, já deram histologia, estão dando histologia? Já viram tecido epitelial? Então já viram tecidos glandulares, já viram glândula. Que tipo de glândula é essa aqui? Exócrinas, o que mais? Qual o formato delas? Tubo, alveolares, né? Como se fossem alvéolos nas pontas e tubos alveolares, né? Tem vários tipos. Não viram isso não? Os formatos, né, das glândulas, tá? Então, vocês vão perceber que quando você se enche disso, gente, é incrível que você, quando o neném mama, aí vai dar uma esvaziada, né? A mama vai murchar. Aí daqui a pouco você sente a produção, você sente preencher. Dá para sentir o leite correndo nos ductos, preenchendo. É muito interessante. É o vidro da esticada assim, pum, pinga. É muito engraçado, é muito legal. Aí você sente assim, ó, você passa a mão, aí você sente esses cachinhos, aqueles cachinhos de uva. Você sente perfeitinho as bolotinhas. Você faz assim. Aí antes de dar a mama para a criança, você vai fazer o quê? Vai dissolver, porque fica tenso, né? Dissolve, faz eles complementar, faz um milkshake, né? Que a gente chama, uma chacoalhadinha, dissolve, chacoalha, e o leite vai fluir muito mais fácil, evitando rachaduras. Mas isso é sério, né? Por quê? Nem todo médico, gineco-obstetra, nem todo médico que acompanha as mulheres ensinam a fazer a pega correta, ensinam a fazer a massagem correta. Aliás, nem ensinam a fazer a massagem. E isso é um problema para as mulheres, tá? Isso é um problema, porque o médico ele tem que avisar. Ele tem que ensinar. Provavelmente vocês vão ver esse GO, talvez, né? Fazer o milkshake, fazer a massagem, dissolver isso aqui, tirar o leite, pegar de baixo para cima e ó, chacoalhar, de cima para baixo, chacoalhar, e aqui no centro,
rodar e chacoalhar. O leite vai fluir. Por quê? Porque quando isso aqui enche, a areola, ela estica de uma forma que quem não tem muito grito sofre mais ainda. Porque quando o bebê faz a pega, ele vai rasgar seu peito. Ele vai. Tenha certeza. Porque a amamentação, gente, dói. No início, dói. Porque fica tão esticado que o bebê, ele tá aqui. A língua e o céu da boca. Ele vai fazendo assim, ó. Isso vai assar de um jeito. Você não tem noção da dor que é. Assa. Mas aí é que vem. Vai cortar? Vai fissurar? Vai, se você não tiver o cuidado necessário. E se fissurar, provavelmente vai migrar a bactéria da própria orofaringe da criança. E vai infeccionar e vai causar mastite. Tá? Então, o certo é dissolver isso aqui tudo, deixar o peito bem mole. E a areola, quando tiver feito já o procedimento, fazer assim, ó, fazer a ordenha manual, amolecer a areola, aí vai ficar bem molinha, aí ele vai fazer a pega, até acostumar. Depois de uma semana, 2 semanas, já está o já batendo bem, está tudo certo. Mas no início, façam isso, ensinem os pacientes a fazerem isso. E a hidratar. Existem pomadas que são lanolinas ultra puras. No mercado existem várias específicas para isso, tá? Ele é fazer coisa que os antigos faziam não. Ah, passa, bucha, passa a toalha. Não, isso é proibidíssimo, tá? Não se faz. Se faz terminou, amamentou, cortou, machucou, leite materno, espera secar, depois põe o sutiã. Porque o leite é meio de gordura. E se você abafa, vai infeccionar. Tá? Toma sol. Não dá para esfregar, tá, gente? Você destrói as glândulas de monte gomélico. Que são exatamente as que lubrificam o seu seio. Tá? Isso é importante. Então, aqui nós temos prolactinas, estrogênios, progesterona, que vão juntamente com o HCG, o hormônio lactogênio placentário, hormônios tiroidianos, insulinas, que vão fazer todo o desenvolvimento completo das mamas, preparando para a amamentação. Então, entre mais ou menos 3 a 4 semana de gestação, vai ocorrer essa proliferação dos ductos e o início da formação lobular sob efeito do estrogênio. Esses ductos vão aumentar em volume, calibre, para esse leite poder dar passagem, tá? Aí, entre a 5ª e 8ª semana, mais ou menos, as alterações se tornam mais evidentes. O aumento, a mama fica grande, porque está tudo dilatado. Não quer dizer que tenha leite ainda. Mas são os ductos se preparando, tá? Aí vai ter essa dilatação das veias superficiais, a maior pigmentação, a areola tende a ficar mais escura, é normal, com mais depósitos de melanina, até porque isso protege mais, tá? Essa coloração. Aí lá no 2º trimestre, o desenvolvimento mamário avança com a contínua proliferação do leito alveolar, do ducto alveolar, desculpa, que é ducto, viu? E o início do processo de secreção, evidenciado pela presença de colostro nos alvéolos, tá? Então já começa o colostro a pingar, aquele sorinho bem transparentezinho. Já começa, tem mulheres que já começam a colocar para fora ali, e se apertar sai, tá? Esse colostro. Aí o colostro, pode ser liberado pelas mamas, caracterizando a preparação para a futura lactação. Tá? Então esse colostro vai ser rico, no inicial, logo no nascimento, até o 5º dia, depois que a criança nasce, até o 5º dia. Ele é rico em anticorpos, em células. Entre o 5º dia e o 14º, esse colostro está cheio de nutrientes, anticorpos. E lá, a partir da 3ª semana, tem gordura. Aí o menino começa a pegar uma gordurinha, ficar fofinho. Tá? A partir da 3ª semana. E muitas enzimas, tá? Bom, então a partir da 20ª semana, mais ou menos, as mamas aumentam ainda mais de volume, Os alvéolos vão se dilatando e vão com secreção, Vai ter hipertrofia do tecido conjuntivo, gorduroso, as mamas vão aumentando de tamanho e a mulher fica, aqueles seios, cheio de leite. Aí tem mulher que fala assim, mas eu não tive leite. Já ouviram falar? Tem mulher que não amamenta porque não tem leite. Gente, nós somos mamíferos. Toda mulher tem leite. A gente tem prolactina. Aí tem que ver o que está acontecendo, Por que não está produzindo leite? Cadê a prolactina dessa mulher e cadê a ocitocina para fazer
a ejeção desse leite, né? Tem que ver se algum distúrbio genético, que essa mulher está produzindo leite de alguma forma, porque não está produzindo hormônio adequado, né? Ou é falta de incentivar mesmo, porque ainda tem isso. A mulher que não dá a mama, ela não produz leite. Porque o que faz a produção de leite é o estímulo da sucção da criança. Não precisa a mulher ter um filho para dar leite. Se eu quiser pegar um bebê aqui, adotar, colocar no meu peito e insistir na sucção, eu não vou produzir leite. Porque esse estímulo de sucção na mama vai fazer com que a minha prolactina seja produzida. Eu não preciso ter tido filho para eu amamentar. Entendeu? Não tem necessidade. O próprio estímulo vai haver um aumento da prolactina, da ocitocina, e a mulher vai amamentar mesmo sem ter tido filho. Agora, por que a mulher não teve leite? Já são outros químicos que tem que ser investigados. E tem mulher que não gosta de dar peito mesmo, tem mulher que não quer e tem mulher que não vai dar fórmula. Tendo leite, às vezes. Tá? Tem medicamentos que você põe no nariz, não vou dizer o nome, mas tem os medicamentos que você põe no nariz, que dilata os ductos do leite, ó, flui. Tá? Então essas mudanças, né, são muito intensas, né, que caso a gestação seja interrompida, após a 16ª semana, a lactação já pode ocorrer. Então assim, tem mulher que perde neném, mas continua o leite ali, produzindo, tá? É muito triste, né, porque às vezes a gestação interrompe e ela continua ali produzindo leite, certo? Aí vai indo, né, o desenvolvimento mamário continua, né? Aí o colostro começa, o colostro vai sendo liberado pelas mamas, tá? Enfim. Então a presença de lactoferrina, aqui, proteína que impede a multiplicação de bactérias nocivas, isso é importante. Além de estimular o crescimento de bactérias benéficas no intestino do bebê. É a base da imunidade dele. Então esse colostro aqui, esse leite, ele tem essa lactoferrina, que tenta impedir a contaminação do leite e ainda protege a microbiota do bebê. Mas acontece de mastite? Acontece. Eu mesmo tive 5 vezes mastite, tá? 5 vezes. Porque na minha primeira gestação, né, eu tive muito corte no seio, muito corte mesmo. Não deu tempo, na época, no Brasil não tinha ainda uma pomadinha assim, tinha as pomadas assim, bem barrelinha, de hidratação de seio, que não foi que me secou muito na época. Eu tive muito leite, foi falando muito. Esticava muito o mamilo. Na hora de fazer a pega, mesmo amaciando, eu sofria muito, cortou muito. Eu tive uma vez, aí curei, tive outra vez, curei, eu falei, não é possível. 5 vezes, não desisti não. Até que passou. Uma atrás da outra, assim, sabe? Até que passou. Na segunda gestação, que foi a gemela, eu já estava esperta. Como a primeira viagem tem essa bobeira, né? Aí eu já preparei o seio antes, 3 meses antes, hidratando, e já sabia o que fazer, já tinha outra pega de manejo. Foi bem mais fácil, não teve um corte. Na segunda gestação e eram 2. Tá? Mas acontece, tem que preparar. Aí tá, aí no terceiro trimestre, né, vai começar a ter, né, a secretar com mais intensidade, vai acumular lipoproteínas, os graxos, os alvéolos, preparando essa mama para a produção de leite, o fluxo sanguíneo vai aumentar bastante, tá? Vai dobrar esse fluxo sanguíneo, vai ficar emaciado, o volume mamário vai ficar enorme, certo? Tem mulher que, nossa, tem leite, eu tinha leite, misericórdia, se eu tirasse o tio leite, voava assim, um negócio. Eu amamentei meus 2 filhos, uma amiga minha, que é como se fosse irmã minha, né? Até quando começou, ela chorava para amamentar, ela ficava nervosa. Ela ficava tão nervosa que ela não conseguia amamentar o menino dela no início. Aí eu conversei com a médica dela, tudo, né? Uma pessoa saudável também. Eu amamentei o menino dela, amamentei meus 2 meninos, eu ainda doava leite para a maternidade. O rapaz, o motoboy passava todo dia pegar as mamadeiras. Eu tinha muito leite. Graças a Deus eu tinha muito leite. Tá? E vai aumentar esse volume mamário. Aí tem esses tubérculos de Montgomery que eu falei, tá? Que são essas tinhas que vocês têm ao redor aqui na auréola, essas bolotinhas, que são extremamente importantes, tá? Para poder
fazer toda a lubrificação do seio. Então, não passem bucha, não passem toalha, não destruam esses tubérculos, essas glândulazinhas que eliminam, vão liberando secreções que vão lubrificando, tá? Elas são importantes, tá? Aí vem a prolactina, que é esse hormônio, né, que tem esse papel crucial durante a gestação, tá? Vai agindo ali, atingindo, né, concentrações muito altas, né, durante a amamentação. Aí junto com o estrogênio e progesterona, vai diferenciando esses ductos, né, dos alvéolos, e vai trabalhando aqui. Aqui são as glândulas de Montgomery, né, os tubérculos, tá vendo? Esse seio aqui, esse tipo de bico, ele já é invertido, tá vendo? Esse também já não tem, essa pessoa que tem bico, tá vendo? Esse aqui já é um pouco mais para dentro. Tem mulheres que têm o bico invertido, já ouviram falar? Não tem o bico, porque na gestação, durante a lactação, o bico tende a ficar mais proeminente. Né? Esse biquinho, como se tivesse um pelotismo, né? Só falando que ela tá com os biquinhos assim, farol aceso, né? Como a gente chama. Tem gente que tem essa parte aqui do bico para dentro. Isso é um problema, porque a criança fazer a pega, a mulher sofre demais, gente, a criança também sofre. Mas existem exercícios de fisioterapia, né, de você puxar mesmo, é dolorido, tá, gente? Puxar, ensinar a paciente a fazer a fisioterapia. Tem aquelas seringas de, acho que é de 50, né? Você faz assim, não tem a seringa? Aqui tá a seringa, né? Aqui tá a seringa. Aí tem a parte do sai a agulha, tem a parte do êmbolo aqui, né? É isso? Aí você serra aqui e corta aquele bico. Você vai pegar o êmbolo, inverter pra cá. Passa um esparadrapo para segurar. E essa parte aqui, quando sai o êmbolo, você põe aqui, ó. Vai puxando. Fazendo fisioterapia. Dói, tá? Daí a minha irmã fez, nossa, eu não tinha bico, mas fazer o nossa, não sofreu. Até ir fazendo, formando o bico. Tá? Dói muito. A mulher sofre, tô dizendo. Tá? E o papai tem que ajudar, né, gente? O maridão tem que chegar lá, fazer a fisioterapia, fazer a massagem para diluir o líquido, o leite. O pai tem que participar ativamente, certo? E por aí vai, né? Nós estamos vendo ali todos esses hormônios, a dilatação, dos ductos, enfim. Tá? Aí o colostro, né? O primeiro leite, entre aspas, né? Que ali é um soro, né? Espesso, amarelado. Ele vem em pequenas quantidades, mas é extremamente concentrado em anticorpos, né? Que são, na verdade, anticorpos, mas são imunoglobulinas, né? Leucócitos, vitamina A, é a primeira vacina do bebê, limpa o intestino, vai blindando todo o organismo contra infecções. Tem gente que acha que não sustenta. Ah, isso aqui não vai sustentar não, esse caldinho ralo aqui. Vocês que pensam, tá? Sustenta sim, ele tem que mamar o colostro e sustenta. Ele serve para nutrir o bebê. Ele não precisa de mais nada, tá? Além do colostro. Aí tem o leite de transição, né? Que sai do colostro, já começa a vir o leite mesmo. Ele começa a ficar um pouco mais claro, mais esbranquiçado, porque vai mudando sua composição para nutrientes, agricultura, com o tempo, tá? Aí pronto. O leite maduro, né? Que tem 90% de água e 10% de nutrientes altamente complexos, é o leite ideal para sustentar o bebê por meses. Dá para perceber visualmente a Tá, diferença entre o colostro e o leite? totalmente. Faz assim, você aperta o bico do peito, você vê aquele negócio bem transparentezinho, amarelo, quase amarelado, é o colostro. O leite é cor de leite. No início, ele é um pouquinho mais claro, o leite, mas você vê esbranquiçado. Quando ele está mais maduro, tá? Ele é branco ainda assim, mas você ainda consegue ver uma tonalidade meio assim, meio que amarelada com um pouco de gordura. Tá? É perfeitamente diferente um do outro. Se você colocar num copo transparente, cada fase é totalmente diferente. Totalmente diferente. Hã? Antes. Aí você dá o colostro pro bebê. Dá o colostro pro Tem que bezerro. dar pro bezerro. Mas a gente tira e espera o leite limpar, porque... Isso. Limpar porque fica uma cor diferente, né? Fica uma cor diferente e Dá pra ver assim, visualmente é perfeito, tá? E quem tiver curiosidade também, gente, pode experimentar. Vocês gostavam muito quando eram bebês, né?
Hoje em dia a gente prova o leite materno, parece soro fisiológico, não é você pegar o soro fisiológico e beber. Mas eu tentei de todas as formas. Eu provei ele puro, eu provei ele com café, vou tomar um café com leite. Vou lá provar. É horrível, tá? O café fica salgado. Eu fiz de tudo que eu pude fazer. Minha mãe vai querer fazer um bolo com leite materno para ver como é que fica, ficar salgado no nome, não é exagero. Mas eu aproveitei, gente. Curti, aproveitei. Tá? Tem que aproveitar, vocês têm que se conhecer, né? E assim, só precisa disso, beber, não precisa tomar água, não precisa tomar chá, não tem que tomar suco, não tem que fazer nada, tá? É só leite materno. O Ministério da Saúde preconiza que eles tomem como alimentação exclusiva até os 6 meses e depois dos 6 meses, né, introduzir outra alimentação. Mas assim, o Ministério da Saúde preconiza isso porque é para a população geral, tá, gente? Quando a pessoa não tem condição de oferecer outra coisa, aí a mãe oferece só o leite materno até os 6 meses. Mas claro, quem tem condição, aí a partir lá de um 5º mês, no final de 4º mês, já começa com a papinha doce e o leite materno. A papinha doce é a frutinha, né? Começa com uma perazinha, um suquinho de laranja lima, né? Começa com laranja lima, é horrível, mas o bebê começa com laranja lima. Aí quando ele começa já a fazer o movimento de deglutição, já começa com uma perinha raspada. Quem tem condição, mas tem mulher que não tem condição, então dá o peito até 6 meses, depois produz uma alimentação salgada. Tá? Mas é muito importante, gente. E claro, gente, a composição nutricional do leite materno também é importante. É importante que as mães possam se alimentar de forma adequada. Evitar aquelas alimentações que vão causar qualquer tipo de desconforto gastrointestinal na criança, né? Que tem muito, tudo que dê gases na mãe, por exemplo, feijão, essas coisas assim, né? Seja muito pesado. Claro que o leite vai metabolizar isso, vai ser formado através do que você consome. Então é importante que você evite alimentos que não sejam desejáveis, né? Mas enfim, nem todo mundo consegue comer. Aí a criança vai ter muita fome, muito gás, não come, né? Fica bem chatinho, velho. Então durante esse período o leite segue modificando de acordo com a idade, a saúde do bebê até o clima, tá? Se está calor, ele tende a ser mais hidratante, né? A criança vai procurar mais. Se o bebê está doente, aumenta a produção de anticorpos. Não tem isso. O leite, gente, materno, ele é responsivo. A mãe, a conexão da mãe com a criança é tão forte que se a criança está doente, o leite aumenta a concentração de anticorpos. Tá? Se a criança está muito calor, o leite aumenta a sua composição hidratante, mais água, tá? Então, ele é um alimento inteligente e responsivo. Leite, ó, parece que a gente pensa, de acordo com a saliva do bebê. Você vai ver como é interessante. Isso eu percebia, que eu ficava assim, só observando, né? Quando eu ia amamentar, eu sentia encher, né? Eu sentia percorrer, mas o leite às vezes não pingava assim, né? Eu pingava, mas não pingava. Mas, gente, mesmo que não estivesse pingando, se eu pegasse meu bebê, aqui está o bebê, meu bebê. Se eu pegasse o bebê, se ele encostasse a saliva no peito, o menino do leite fazia. Sabe? Tem enzimas, né? Obviamente específicas, aquele toque, né? O contato, a resposta célula-célula, é impressionante. Se eu encostasse, que ele botava a boca, o leite saia de vez. Em casa, É massa isso. Hã? Em casa, até o ouvido de choro de mesmo outros bebês já. É, exatamente. Até o ouvido do choro de outro bebê. Ó, é aquela coisa, ouvido de mãe. Já ouviu falar de ouvido de mãe? Menina, a gente ouve. Eu ouço coisa que às vezes meus colegas que não são mãe não ouvem. Você está ficando doida, cara? Eu falei, não, gente, tem um bebê chorando. E tem. A gente ouve de longe, assim, sabe aquele negócio? Tem um bebê chorando. Aí quando vai ver, né, que tem, pode estar no raio, mas tem um bebê chorando. E a gente ouve, gente. É impressionante, vocês vão mudar. Vocês vão mudar o cérebro, vocês vão mudar o ouvido. Quem é mãe muda tudo, tá? Tô avisando. Então, assim, é um leite inteligente e responsivo. Ele responde às necessidades do filho. A conexão é muito forte mesmo. Então, gente, amamentar não é só sobre amor, é sobre trabalho, saúde pública, né? O incentivo à amamentação é uma questão de saúde pública. O SUS está diretamente ligado a isso. As políticas públicas devem estar diretamente ligadas a isso. Ao incentivo à amamentação e ao incentivo, claro, né?
gera uma estrada mais bem alimentada para poder produzir um leite de melhor qualidade. É que nem vaca. Você oferece um alimento melhor para sua vaca, ela vai produzir um leite de melhor qualidade, não é? É isso? Mesma coisa. Tá? Somos mamíferos, todos somos mamíferos. Tá? Ok. Então tem que haver uma responsabilidade de saúde pública. Certo?